Boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Essa última palestra, essa última live de palestra do ano aqui do Lex, não é? Fechando esse ano de 2020, Gracinda, um ano novo de muita luz para todos nós. Boa noite, Bel. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Ângela. Boa noite, Rejane. Saudade de você. Saudade também, Bel. Essa situação, né, atípica que nós vivenciamos esse ano também nos ensinou o valor que tem a presença das pessoas que a gente ama, não é? Para você também, Rejane. Noite de muita paz e luz para todos nós. Então, o Instagram está avisando um pouco o pessoal, né? E a ideia de hoje, né, a proposta de hoje que nós trazemos aqui para essa live, para essa fala, essa conversa, né, é para que a gente possa entender um pouco como funciona o poder da maneira como a gente pensa, né? A maneira como nós direcionamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e o quanto isso influencia na realidade que nós atraímos e vivemos na nossa vida, né? Por que é tão importante pensar isso nesse momento de encerramento de um ciclo, né? E o nascimento de um novo ciclo com esse novo ano que está nascendo a partir da meia-noite de hoje? Porque é uma oportunidade que todos nós estamos tendo, novamente, né, de plantar sementes diferenciadas, né, e de melhorar as nossas colheitas, tá bom? Então, acho que é muito oportuno, né? Eu espero que a espiritualidade amiga, ela nos ilumine muito nesse momento, nos proteja, né, para que tudo corra bem durante essa live e que todos nós possamos estar irmanados, unidos nesse pensamento. Porque todos nós, apesar das diferenças aqui, queremos um ano de mais paz, de mais amor, de mais alegria, de mais prosperidade, de mais verdade, de mais caridade, né, na nossa vida. Então, vamos tentar ver o que alguns autores da doutrina espírita, né, tanto aqueles clássicos que nós já conhecemos, como André Luiz, né, conhecido da maioria que já tem uma proximidade com a doutrina espírita, mas também a partir do trabalho do Sebastião Camargo, tá? E de espíritos como Leon Denis, Miramês, né, que também é conhecido de muitos. O que eles nos trazem de esclarecimentos para que a gente possa entender melhor como nós podemos utilizar o poder do nosso pensamento e do nosso querer para atrair aquilo que nós desejamos e ansiamos na nossa vida, tá bom? Então, para começar, antes mesmo da gente fazer a nossa prece inicial, né, que nós vamos fazer, eu quero iniciar com uma leitura do Evangelho do amado Mestre Jesus Cristo, tá? É uma passagem muito forte e que, ao meu ver, ela já nos coloca numa vibração de muita luz e de muita confiança em Deus, né? É do
Evangelho de São Mateus, tá? Então, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, Evangelho de São Mateus, né? Então, com essa bela e forte passagem em que Jesus nos alerta e nos faz refletir que as aves, né, que não semeiam nem ceifam, que os lírios do campo que não trabalham, não produzem, as aves têm um alimento em abundância, os lírios do campo têm uma beleza de veste que nem o rei Salomão teve. Jesus nos convidou, nos ensinando uma poderosa lei alquímica, que é a lei da confiança na providência divina, não é? Porque se Deus cuida das aves e cuida dos lírios, como Jesus nos convida aqui a refletir, como Ele não cuidaria de nós, espíritos vindos e criados por Ele, não é? Então, com esse sentimento de confiança, com essa energia que Jesus nos traz nessa passagem, é que eu quero convidar que vocês estejam aqui conosco hoje. Vamos fazer uma prece pedindo para que Jesus abençoe muito os nossos corações, as nossas mentes, que seja um momento de engrandecimento, de fortalecimento das nossas almas, para que a gente tenha cada dia mais conhecimento e amor para conduzir a nossa existência de verdade, com muita humildade no coração, com muita generosidade, com muita proteção, e que esse ano novo que chega, ele seja um ano de muita renovação, muita luz e muita evolução espiritual para todos nós, certo? Então, vamos começar pensando o seguinte, tá? Dentro da doutrina espírita, a gente sabe, é de conhecimento, isso está no Livro dos Espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e isso está em diversas obras, né? O nosso pensamento, ele emana vibrações, ele se exterioriza e emana vibrações, certo? Então, isso por si só nos convida a ficarmos muito atentos àquilo que nós pensamos, não é? Então, se continuamente eu penso, uma chuvinha aqui para abençoar a nossa live, se continuamente eu penso em coisas negativas e a ansiedade nos faz muito pensar em coisas negativas, né? Que nunca aconteceram e que muitas vezes nem vão acontecer ainda bem. E por isso Jesus, nessa passagem do Evangelho de São Mateus, ele nos fala para que a gente não se inquiete pelo dia de amanhã. Porque a cada dia já basta o seu próprio mal. No sentido de que a gente tem que exercitar, viver o momento presente, tentando estar em estado de presença e em muita confiança no que virá.
E essa confiança, ela se traduz através dos pensamentos que eu tenho, né? Ao invés de eu ficar pensando em tudo de ruim que pode me acontecer, que eu comece a pensar em tudo de bom que eu gostaria que me acontecesse e que também pode me acontecer. Afinal, a vontade de Deus é sempre o bem, é sempre a bem-aventurança, é sempre o amor nas nossas vidas, não é? Se nós vivenciamos algo diferente disso, tem a ver com o nosso próprio plantio ao longo da nossa existência. E nós plantamos não só através das nossas atitudes, também, mas nós plantamos através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos também. Então, estudar a influência que o nosso pensamento tem no nosso dia a dia, na nossa vida e naquilo que a gente atrai, é muito importante para que a gente possa começar a semear coisas diferentes e colher coisas diferentes, certo? Na questão 89 do Livro dos Espíritos, 89A, o Allan Kardec questiona: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Ou seja, não só o nosso pensamento emite vibrações ao universo, né? E essas vibrações, pela própria lei de atração e repulsão, ela vai encontrar outras emanações vibratórias semelhantes e atrair ao nosso campo, como o nosso próprio espírito tem como atributo dele o pensamento. Então, de alguma forma, aquilo que nós pensamos, para lá nós nos direcionamos, certo? Isso é uma coisa que também nos chama a atenção para a importância de nós estarmos atentos à qualidade dos nossos pensamentos, ao conteúdo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, não é? No livro do Átomo ao Anjo, do Sebastião Camargo, sob a orientação do Leon Denis e do espírito Miramês, né? O Sebastião Camargo nos traz uma fala do Hermínio Miranda, que é um outro autor muito clássico dentro do espiritismo, né? O cosmos é o pensamento divino e, portanto, coisa viva, inteligente, consciente. E dentro desse contexto de inteligência, no qual tudo vive e se movimenta, surgem espíritos ou entidades espirituais, né? Então, quando eu estou trazendo essa fala do Hermínio, que já é uma citação do Sebastião Camargo, nesse livro do Átomo ao Anjo, que é para a gente ter uma ideia que o próprio cosmos, né, ele é o próprio pensamento divino em ação. Tudo que foi criado, um dia foi um pensamento divino que se manifestou. Nós, como criaturas desse grande espírito, dessa inteligência primeira, nós temos em nós, como Jesus nos falou em seu evangelho, as mesmas capacidades, desde que conheçamos as leis e tenhamos a evolução moral para isso, né? Nós temos as mesmas capacidades de co-criar a nossa realidade, tá? Antes mesmo de nós sermos criados, nós somos um pensamento dentro da vontade divina. E tudo que é manifestado nasceu no pensamento e na vontade do Criador. Certo? Então, nesse mesmo livro, Sebastião Camargo vai nos trazer que o pensamento é a própria manifestação do espírito, em consonância com a questão 89 do Livro dos Espíritos que nós acabamos de ler, não é? Então, os pensamentos, como a gente vinha falando, são representações da vontade do espírito. Não, Ângela, mas quando eu penso em coisas ruins, pela minha ansiedade, pelo meu medo,
pelas coisas difíceis que eu já vivi, eu não estou tendo vontade de passar por essas coisas novamente. Realmente no consciente não, né? Às vezes é o nosso medo, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, né? A nossa falta de equilíbrio emocional e espiritual, que faz com que nós tenhamos tantos pensamentos desregrados, inclusive de coisas que nós não queremos que aconteça de forma alguma conosco. Mas o domínio da mente é o que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar o domínio da nossa mente para que nós reeduquemos a nossa forma de pensar e elaborar os nossos pensamentos, porque nós somos co-criadores da nossa realidade, tá? Criador, somente o Criador, né? Os espíritos muito evoluídos, arcanjos, Elohims, eles já cocriam e criam mundos e realidades. Nós que temos esse nível de evolução aqui nesse planeta, nós conseguimos, através dos nossos pensamentos e sentimentos aliados, atrair situações às nossas vidas. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta que aquelas situações difíceis que se repetem na nossa existência, fomos nós mesmos que atraímos. Atraímos pelos nossos pensamentos repetitivos e desregrados e os sentimentos que os acompanham. Nós emitimos ondas, e essas ondas, pelas leis de atração e repulsão, elas atraem as ondas similares, e isso cria um campo ao nosso redor, que vai nos atraindo para situações, pessoas e coisas em sintonia com esses pensamentos e esses sentimentos que nós temos, né? Isso não é para que a gente se sinta mais angustiados, pelo contrário, é para que a gente perceba o poder que nós temos, o quanto o nosso Criador é sábio, generoso e misericordioso, porque Ele nos deu a capacidade de, conhecendo essas leis e esse poder que nós temos, o quanto nós podemos mudar a nossa história, o quanto nós podemos mudar esse ano que vai iniciar e todos os anos que estão por vir. Mas vamos viver um ano de cada vez, vamos viver um dia de cada vez, não é? Tentando modificar esses pensamentos e a forma como pensamos, não é, Rejane? Então, o Sebastião Camargo, ele fala que a vontade ordena a criação da ideia, o pensamento lhe dá forma e expansão, a imaginação e o sentimento dão-lhe vida e a inteligência lhe dá movimento e direção, tá? Então, uma das coisas que a gente muito ouve falar hoje em dia e que são reais, através inclusive dos estudos da física quântica, né, é o poder dessa lei da atração. O quanto, quando eu desejo muito uma coisa fortemente e eu insisto nesse desejo através de pensamentos aliados a sentimentos, né? Vamos dar um exemplo, né? Eu quero muito que uma determinada situação na minha vida aconteça. Então, nas minhas orações, nas minhas meditações, eu começo a afirmar que essa coisa, ela vem para a minha vida. E eu já começo a visualizar essa determinada situação que eu quero na minha vida, já estando presente na minha vida. E à medida que eu visualizo, eu estou usando o meu poder de imaginação, com o meu pensamento direcionado, colocando toda a minha vontade e aliando o meu sentimento. Então, eu também sinto naquele momento que essa situação já aconteceu na minha vida. Então, eu posso sentir a gratidão, a alegria, o regozijo por aquela situação já está acontecendo na minha vida. Nesse momento, eu estou criando, eu estou plasmando dentro do fluido cósmico universal essa situação, né, que pode vir à nossa existência, certo?
E quanto mais eu insistir e permanecer nesses pensamentos luminosos, né, nessas visualizações, usando o poder do meu pensamento e da minha vontade e o sentimento aliado. Por isso também se fala muito, muito hoje em dia e cada vez mais, né, sobre o poder da gratidão. Quando nós começamos a agradecer até por coisas que nós ainda não conquistamos, não é? Quando nós fazemos isso, nós estamos utilizando esse poder de ressoar as ondas vibratórias que nós precisamos e atrair à nossa vida aquilo que nós queremos. Porque a energia da gratidão, ela gera uma realidade plasmada de que aquilo já está acontecendo na nossa vida. E isso é real. Experimentem fazer. Experimentem fazer. Não é você fazer um dia, 2 dias, uma semana. Como a nossa evolução espiritual não é tanta ainda, o nosso poder de co-criar com o pensamento e o nosso sentimento não é tão imediatista, certo? Então nós precisamos de uma certa persistência, ritmo e disciplina, né? Fazendo esses exercícios de visualização com a vontade do pensamento e o sentimento, certo? Então o Sebastião, ele também nos fala, o Sebastião Camargo, que a mente, quando gerenciada por uma vontade firme e constante e alimentada pela fé vivenciada à luz do discernimento, até o inimaginável se torna perfeitamente possível, certo? Isso que o Sebastião Camargo fala nesse livro dele, Do Átomo ao Anjo, de 2018, que o André Luiz fala também desse poder de cocriação do pensamento e da matéria mental no livro Mecanismos da Mediunidade, certo? O Sebastião Camargo, de 2013, o livro Mecanismos da Mediunidade, essa edição é 2018, né? Já é dito há muitos milênios por iniciados das sabedorias orientais, do esoterismo, da grande fraternidade branca. Entendam, quando uma verdade ela é divina, ela é universal. Ela se apresenta nos mais diversos espaços e pelos mais diversos interlocutores, né? Nós só precisamos acessar esse conhecimento e saber utilizar esse conhecimento ao nosso favor, certo? Então, o Sebastião ele também falou uma coisa que eu achei muito importante trazer, que é: tudo começa no pensamento, no universo da mente. Nada é impossível. Poderás vir a ser o que quiseres. O espírito é comparado a um verdadeiro Deus na direção do seu universo. E é a isso que Jesus Cristo e os espíritos mais evoluídos nos convidam, né? É para que nós tomemos as rédeas do nosso caminho evolutivo, entendendo que nós temos esse poder dentro de nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, de co-criar a nossa realidade, de atrair à nossa vida aquelas situações, coisas, estados de espíritos, virtudes que nós precisamos. Nós temos esse poder, nós não somos vítimas do acaso. Todos os sábios iniciados nos alertaram a isso. Isso está nas escrituras, isso está nos ensinamentos dos orientais, isso está na doutrina espírita, desde as obras básicas às obras complementares, certo? Então, no Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, não é? O André Luiz, ele fala pra gente que o pensamento é matéria mental, alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. É o alicerce. É a partir do pensamento e do sentimento que nós conseguimos atrair todas as situações, pessoas, vivências e estados de espírito para a nossa vida, tá? Ele também nos coloca que essa matéria mental do pensamento, ela obedece
a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas. Então é por isso que a física quântica tem ajudado muito as pessoas a entenderem o poder que esse pensamento tem, o poder que a vibração do que nós pensamos e sentimos tem, não é? Através das leis de atração e repulsão, tá? Então, saber que nós não somos vítimas das situações que nos acontecem é extremamente consolador, Rejane, né? Porque nós percebemos que, como o Sebastião colocou, como o André Luiz coloca, e como tantos e tantos autores, se nós formos atrás, nós temos o poder de construir e co-criar a nossa realidade. Nós precisamos de disciplina, nós precisamos de fé, né? E nós precisamos utilizar esse conhecimento ao nosso favor, certo? Então, muitas vezes, pelo mecanismo da indução, o André Luiz nos fala no mecanismo da mediunidade, a nossa corrente mental ela é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Ele está falando dessa lei da atração e da repulsão e da ressonância. Aquilo que eu penso continuamente e que me provoca sentimentos, não é? Está o tempo todo atraindo ondas vibratórias de pensamentos e sentimentos similares. Então, quanto mais eu pensar, né, eu sou saudável, eu sou próspera, eu sou amorosa, eu sou toda a sabedoria, justiça e amor divinos, eu sou a saúde da minha família, eu sou a evolução espiritual, eu sou o amor genuíno que a tudo transforma, acolhe. Quanto mais nós pensarmos em todas essas coisas boas que nós queremos atrair para a nossa vida e conseguirmos juntar a esse pensamento, o sentimento e o poder da gratidão, né? Eu sou uma filha de Deus em ação, eu sou um espírito criado do amor, rumo ao amor, né? E tudo me é possível desde que obedecendo às leis que regem o universo, né? Desde que dentro dos princípios de amar ao próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas, certo? Então, quantas vezes nós percebemos pessoas que são vítimas dos seus próprios pensamentos, das suas próprias criações mentais, não é? Porque ou desconhecem esse poder que o nosso pensamento e o nosso sentimento tem de atrair as coisas para a nossa vida, boas ou más, dependendo da qualidade desses pensamentos, não é? Ou mesmo porque, mesmo conhecendo, não conseguem aplicar, não conseguem ter a força de vontade para aplicar. Nós precisamos ter essa força de vontade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Pedi e Obtereis, né, os Espíritos eles nos falam que não é as palavras que saem da nossa boca, não são as palavras que saem da nossa boca, não são o número delas, não é o número delas, mas é a força do pensamento e do sentimento que nós colocamos nessa oração. Quando os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarecem isso, eles estão nos falando dessas leis de cocriação do nosso pensamento. Quando nós estamos fazendo uma prece verdadeira, né, uma prece em que nós colocamos todo o nosso sentimento, uma prece que não é somente repetida mecanicamente,
mas que coloca o poder magnético do nosso sentimento e a vontade do nosso pensamento, nós conseguimos entrar na vibração cósmica do amor e conseguimos imprimir uma força a essa oração, uma força real, uma força que faz com que, à medida que a nossa oração e a nossa prece sobe, as bênçãos desçam. Mas para isso é preciso que o nosso pensamento e o nosso sentimento estejam com toda a força impregnados, impressos nessa oração, não é? Então a gente pode fazer isso através da oração, em que numa oração eu já começo a pedir a Deus e já começo a agradecer, inclusive, por aquilo que eu ainda nem recebi. Isso é uma forma de cocriar, de colocar o poder de cocriação, né? Eu já começo a agradecer na minha oração por aquilo que eu nem recebi, mas colocando fé e muita confiança em Deus, porque o melhor está sempre acontecendo. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, em plena confiança, com toda a força que isso significa, se colocar nas mãos de Deus, né, nós ativamos o nosso poder de cocriação. Quando nós fazemos os nossos pedidos, seja em oração, seja em visualizações, né, seja em repetições de mantras, quando eu coloco todo o poder da minha vontade e do meu sentimento, eu vou atraindo as ondas similares, eu vou atraindo as situações que eu preciso e que eu desejo para a minha vida, certo? E é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos descobrir por nós mesmos essa nossa capacidade de mudar os rumos da nossa história, de co-criar os nossos caminhos, certo? Bom, a luz tem uma chuva muito intensa, eu espero que não tenha parado a transmissão. Deu uma falhada na energia aqui, certo? Mas vamos tentar prosseguir. Então, com tudo isso que a gente vem conversando, né? A partir desses autores, desses espíritos que nos guiam, tá? Vamos começar a pensar o que a gente quer para o nosso ano de 2021. Né? Lembrando que nessa passagem que a gente leu no início, Jesus falou, olha, procurai primeiro o reino dos céus e tudo mais será dado em acréscimo. Isso não quer dizer que a gente não possa desejar abundância, prosperidade de recursos. Nós precisamos deles para viver nesse mundo. Tudo bom, saudades também. Que saudade da estadual, das minhas alunas, dos meus alunos. Em breve eu estou voltando, estou co-criando isso com toda a força. Então vamos começar a pensar o que a gente quer para esse nosso novo ano. A gente quer mais paz, a gente quer mais saúde, a gente quer mais equilíbrio, a gente quer se libertar de determinadas coisas que nos atrapalham, sejam elas quais forem, né? A gente quer evoluir em determinados aspectos, sermos mais amorosos, mais generosos, mais compassivos, e logo menos egoístas, menos orgulhosos. Né? Nós queremos ter mais mansidão, né? E logo menos mais solidariedade e gentileza, Regiane, né? A gente quer isso para a nossa vida e para o mundo, então vamos mentalizar forte, né? Como diz aquela música do Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Isso também é uma forma de falar sobre as leis da atração e da cocriação da nossa realidade. Né?
mais saúde, um mundo mais cheio de amor, né? Então, eu diria, vamos procurar primeiro os valores espirituais, certo? Porque se a gente tiver esses valores espirituais e tiver sabedoria e amor e fé, essa tríade da nossa chama trina, amor, sabedoria, poder e fé, a gente consegue co-criar todo o resto. Como Jesus falou aqui no evangelho que eu li no início, não é? A gente consegue atrair também os recursos materiais que também são necessários, não é errado, né? Desde que você não se utilize disso apenas para o seu bel prazer e se torne uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, né? Desde que você saiba utilizar esses recursos para também gerar coisas boas para o máximo de pessoas possível. É isso que a sabedoria espiritual nos ensina, né? E nos convida. E lembrando que antes nós sermos muito ricos de riqueza espiritual, porque sendo rico de riqueza espiritual, tendo sabedoria, tendo fé, né? E tendo muito amor divino dentro de nós conseguimos conquistar todo o resto, a partir da utilização correta do conhecimento espiritual, certo? Então, para vocês que estão assistindo, que ainda vão assistir essa fala e que tiverem curiosidade, leiam sobre a lei da atração, né? Sobre o poder de cocriação da realidade e comecem a exercitar no seu dia a dia, cotidianamente, essa vigília em relação aos seus pensamentos e sentimentos, né? Ao invés de ficar pensando em tudo de ruim que pode acontecer, que você teme, que você não quer que aconteça, pense exatamente o contrário, o que você quer que aconteça, certo? E pense forte como se já estivesse acontecendo. Ah, Ângela, mas eu não consigo. Consegue. No início é um pouco difícil porque a nossa mente ela já está muito habituada a esses pensamentos ansiosos e temerosos. Mas se a gente for tentando todos os dias, né, fazer esse exercício de mudar a natureza e a forma como nós pensamos, a gente vai criando um halo energético ao nosso redor de muita prosperidade, de muito amor, de muita luz, e a gente vai vibrando isso. Então o universo ele é inteligente. Ele é inteligente e ele reconhece vibração. O universo reconhece vibração. Então a gente tem que estar sempre atento naquilo que a gente vibra, né? Ao invés de pensar, eu não quero mais viver essa situação de novo. E aí quando você pensa isso, você lembra da situação, o sentimento vem junto, você está vibrando aquilo, certo? Pense o contrário. O que eu quero viver? Eu quero viver muito amor, muita verdade, muita alegria sã, que as pessoas que eu amo sejam felizes, estejam saudáveis, que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis, e eu também. E aí você começa a se inundar daquele sentimento belo que esse pensamento, essa ideia, essa criação vai trazendo, e você cria uma aura energética ao seu redor e o universo reconhece. E as situações vão chegando à sua vida, Ah, Ângela, mas eu já estou fazendo isso já. Estou fazendo e até agora continua chegando os cachimblemas. Mas quanto tempo a gente ficou plantando a nível energético e vibracional coisas negativas, não é? Então, não vamos desistir, vamos persistir nesse domínio do nosso pensamento, nesse domínio do nosso sentimento. O verdadeiro domínio da vida é o domínio sobre o nosso pensamento e o nosso sentimento, né? E é isso que os ensinos sobre a cocriação nos alerta, certo? Nós temos esse poder, nós temos essa capacidade incrível de fazermos tudo isso. Então,
Para a gente ir encerrando, eu queria agradecer todos vocês que estiveram aqui, os que ainda vão assistir. A Ângela aqui é só um canal, é só um instrumento. O que importa são as ideias, né? E eu espero que elas possam trazer algo de positivo, né? Algo que nos capacite a construir um novo ano melhor, do jeito que nós desejamos e merecemos. Tomando o nosso cetro de poder, enquanto filhos de Deus, na capacidade de co-criar a nossa realidade. E eu espero que, para quem ainda não teve contato com esse tipo de conhecimento, eu indiquei ao longo da live alguns autores dentro da doutrina espírita, mas tem um vasto material que vocês podem pesquisar. Hoje em dia a internet é muito democrática, não é? E procurem fazer esses exercícios diários, certo? Porque eles têm, sim, eles são reais, né? Então, só para fechar, só para finalizar, vamos lembrar que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, para que a gente não esqueça, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, que a gente possa pensar, sentir e acreditar somente naquilo que nós realmente queremos para a nossa vida. Não mais sofrimento, não mais situações repetidas, sintomáticas. Nós podemos, nós temos essa capacidade. Deus é tão generoso que Ele nos deu essa capacidade. E o conhecimento está aí, para quem quiser experimentar e utilizar, tá bom? Então eu agradeço muito, muito a presença de todos vocês, eu agradeço ao suporte energético e espiritual dessa palestra, com certeza sozinha eu não conseguiria. E eu espero que nós tenhamos um ano de muita luz, um ano muito cheio de tudo aquilo que cada um de vocês deseja, né? E principalmente que cada um possa despertar em si a capacidade de co-criar a sua própria realidade. De usar o poder do seu pensamento, do seu sentimento, da sua vontade, do seu querer. Certo? Nós somos capazes, como os filhos e filhas de Deus. Não é fácil, não. Eu também pelejo muito, tá? Mas dá certo. Muito, muito obrigada. Né? Uma boa noite, um ano novo de muita luz, de muita luz. Um abraço muito apertado. Bel, Rejane, ex-aluna minha que está aqui, Tânia, minha prima amada, que, nossa, tanto me ensinou em termos de conhecimento da grande fraternidade branca, meu irmão Luiz Gustavo, minha tia Rita, que teve uma grande influência na minha aproximação com a doutrina espírita. É só desejar que o conhecimento chegue até nós, tá bom? Um beijo enorme a todos vocês e boa noite. Feliz ano novo.